Fala pessoal, sejam bem-vindos. Aqui Eduardo Bolsonaro, a gente vai falar hoje com o analista de geopolítica do grupo InfoRel, Marcelo Resch, para comentar um pouquinho com a gente sobre essas questões de Maduro no Brasil, terrorismo, tráfico de drogas, o passado dele, chavismo, Cuba exportando a revolução para a América Latina, enfim, vários assuntos que estão vindo à tona com tudo nesse momento em que o Lula recebe o narcoditador Nicolás Maduro. Então, vou colocar ele na tela aqui. Boa noite, Resch, tudo bem? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Tudo bem, vamos lá. E, pessoal, me dá um feedback aí, vê como é que está o áudio, se tem algum problema, se está tendo eco, mas eu acho que está tudo perfeito, né? Por agora está tudo ok. Já vou deixando aqui embaixo para vocês que têm interesse em seguir, tá? No Twitter é @InfoRel e no Instagram, pelo menos, é _InfoRel também, tá? Antes que você venha me demonizar, o réu não é de inferno, não, tá? O réu é REL de Relações Internacionais. Perfeito? Exatamente. Resch, explica para a gente uma coisa. Você tem uma plataforma de notícias, o InfoRel, que traz essas novidades geopolíticas. Eu estava lendo a sua análise e o Maduro chegou ao Brasil através de aviões de uma maneira sigilosa. Como é que funciona isso? Que sigilo que é esse? Em que circunstâncias que o narcoditador venezuelano vem ao Brasil? Bom, Eduardo, o presidente da Venezuela, né, o ditador Nicolás Maduro, ele mantém um secretismo muito forte em relação às suas viagens, justamente porque ele tem uma ordem de captura por parte do governo dos Estados Unidos, né, uma ordem de captura do Departamento de Estado. Então, não é qualquer viagem que ele pode fazer, não é qualquer país que ele pode visitar, né? Ao Brasil é a primeira vez que ele vem desde 2016. Se ele for a alguns países, então ele pode ser preso, é isso? Pode ser preso, exatamente, né? Há uma recompensa de 15 milhões de dólares que é oferecido pelo governo dos Estados Unidos, e só que essa captura ela tem que ser feita pelas autoridades do país em que ele está. Então, se você perguntar, bom, ele está no Brasil, ele pode ser preso? Em tese, ele poderia ser preso, porque se o governo brasileiro estivesse de acordo com essa ordem de captura do Departamento de Estado americano e então entregasse ele à Polícia Federal. A Polícia Federal faria, então, a prisão, enquanto toda a parte burocrática seria tratada por meio da Embaixada dos Estados Unidos e também do Supremo Tribunal Federal, porque nesse caso a Polícia Federal poderia fazer a prisão aqui no Brasil, mas a extradição para os Estados Unidos, que é o que eles querem, seria somente depois de uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Uma pergunta, ele tem a chamada difusão vermelha na Interpol ou não? Difusão vermelha, para quem não sabe, é a prisão preventiva no âmbito internacional. Não, ele não tem. Exatamente por isso que a situação dele é mais complicada, digamos assim, para aqueles que teriam, né, o interesse na sua prisão. Como ele não está na difusão vermelha da Interpol, então ele não é um criminoso que está, digamos, em busca internacional. Existe um país que tem uma série de denúncias, de acusações, que pretende retê-lo justamente para que ele responda a essas acusações, né? Os Estados Unidos o acusam de pertencer ao cartel dos sóis, que é um dos principais cartéis mexicanos de drogas, né? Por meio desse cartel, o Maduro lideraria dentro do regime de Caracas, né? Onde estaria também Diosdado Cabello, que eu diria que hoje é o número 2 do regime. Eles estariam aí fazendo a ponte entre o cartel e organizações criminosas na América Latina, né? Com prioridade, digamos, para as Farc da Colômbia. E aí, se alguém perguntar, bom, mas as Farc já se desmobilizaram, tem um acordo de paz que já comemorou 5 anos e tal. Isso não é verdade. Houve um acordo de paz, mas a maior parte da guerrilha não aderiu a esse acordo. Eu sempre chamei essa parte de reserva técnica, Eduardo, ou seja, ao longo da história, as Farc nunca cogitaram se desmobilizar, entregar as armas. Eles sempre se cogitaram negociar, principalmente nos momentos de asfixia. Eu diria que o principal momento foi durante o governo de Álvaro Uribe, né, onde a política colombiana realmente foi mais dura contra a guerrilha, mas eles usam esses momentos para se rearmar e se reorganizar. Foi o que eles fizeram durante a gestão do presidente Juan Manuel Santos,
que apesar de ter ganho um prêmio Nobel por conta desse acordo, hoje a gente vê na Colômbia que ele, na prática, ele não funciona. A dissidência, né, o que seria chamado de dissidência, é muito maior do que aquele contingente que teria se desmobilizado. E grande parte desse contingente hoje tem força, entre outras coisas, por conta desse apoio que a Venezuela dá às Farc, né? Começou cedendo território, né? Ou seja, as Farc atacavam na Colômbia e se refugiavam em território venezuelano. Eles fizeram isso durante muito tempo. Faziam também no território equatoriano, né? E hoje eles têm aí, digamos, já há algumas décadas já a proteção do regime venezuelano, e essa proteção permite que a guerrilha, junto, né, com o cartel dos sóis, continuem fazendo negócios. Os negócios giram em torno, basicamente, do narcotráfico e do tráfico internacional de armas. E na agenda do Maduro com Lula, o que estava em pauta hoje? Eu vi muita gente criticando, porque poderia ser uma excelente oportunidade para cobrar os 1,2 bilhões de dólares ou reais que a ditadura de Maduro tem com o Brasil. E, infelizmente, né, ainda hoje veio uma notícia através do ministro da Economia, o Fernando Haddad, de que estaria sendo feita uma renegociação dessa dívida. É engraçado porque, de um lado, apertam o brasileiro para pagar mais imposto, né, não dão a famosa e prometida na campanha isenção do imposto de renda, quem ganha até 5 mil reais. A gente está vendo taxação de Shopee, AliExpress, o governo desesperado, correndo atrás de 120 bilhões de reais para fechar um rombo. E, por outro lado, ele faz essa graça com o dinheiro público. Há a expectativa, Hash, de o BNDES voltar a financiar países como Cuba, ainda que inadimplentes com o Brasil. O que estava em pauta hoje nessa reunião do Maduro com o Lula? Bom, o principal ponto da visita, né, é a realização da cúpula da Unasul nessa terça-feira, né? A Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, que foi criada em 2008, ela será relançada em Brasília. As negociações elas começaram durante a campanha eleitoral e aí ganharam força realmente no mês de janeiro, quando o presidente da República esteve na Argentina, e lá ele se reuniu com representantes da Venezuela, o governo argentino e também o governo cubano. E nesse momento eles acertaram então a reativação da Unasul e também da CELAC, né, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. No âmbito da Unasul, o que a gente tem é a reestruturação por parte dos governos de esquerda daquilo que a gente já teve no início dos anos 2000, né? A Unasul, ela simplesmente parou de funcionar ali por volta de 2014 até 2017, mais ou menos, justamente por não haver entendimento entre os governos de esquerda. Isso é importante que fique bem claro, né, Eduardo? Não era porque você tinha 12 membros e metade para um lado e metade para o outro. As divergências surgiram justamente dentro dos países governados pela esquerda e dizia respeito justamente ao comando desse mecanismo. No final das contas, não houve acordo nenhum, e aí 6 desses 12 países simplesmente abandonaram, né? A Unasul, o Brasil foi um deles, em 2019. Então, o Maduro vem justamente para dar esse oxigênio a esse mecanismo, né, que o Brasil está retornando. Se vai funcionar ou não vai funcionar, eu te diria que sou bastante cético, né, quanto a isso. Por quê? Porque durante esse período em que os governos ditos progressistas dominaram a região, esses mecanismos de integração, a gente tinha já o Mercosul, já tínhamos a ALAD, né, e daí foi criada a CELAC, depois também foi criada a Unasul, eles simplesmente começaram a funcionar como palanques ideológicos, ou seja, o processo de integração regional, principalmente do ponto de vista da integração física, esse aí foi praticamente abandonado. Nós temos aí iniciativas que começaram lá nos anos 80, fala-se muito, por exemplo, da chegada do Brasil de acessar os portos do Pacífico, né, através do Chile ou do Peru, ou até mesmo dos dois países. Isso era um projeto que vem lá dos anos 80, né, que foi estimulado dentro desse processo de integração. Mas esse projeto, que é extremamente importante para que o Brasil atinja os mercados da Ásia, por exemplo, em um período muito mais curto, né, com custos muito menores, isso aí foi abandonado. O que ficou realmente na mesa foi a questão ideológica. E é isso que eles veio tratar nessa reunião, né? Tanto que a reunião da Unasul,
que a gente vai ter amanhã aqui em Brasília vai ser uma reunião no estilo retiro, né? Ou seja, vai ser com muito menos formalismo, muito menos protocolo, onde os presidentes vão poder conversar sobre o que eles bem entenderem. E aí, respondendo à tua pergunta, com relação à questão do BNDES, ou até mesmo sobre o pagamento ou não dessa dívida de mais de R$1 bilhão que a Venezuela tem com o Brasil, isso, em tese, poderia entrar nessa conversa. Eu confesso para você que eu não vejo, até agora, nenhum indício, nenhum elemento de que isso esteja na pauta. Surgiu uma possibilidade, e aí seria muito mais por conta da pressão que se exerce em cima dessa retomada de relações com um país totalitário como a Venezuela, de que a dívida poderia ser paga por meio da concessão de energia elétrica, né? Você sabe que nós temos um único estado no Brasil que não está vinculado ao sistema elétrico nacional, né, que é Roraima, e aí, portanto, a Venezuela, por meio da usina de Guri, forneceria energia elétrica para Roraima, e aí estaria, por meio dessa energia elétrica, aí abatendo, né, pagando essa dívida que já foi motivo de calote, né? Você é parlamentar, você já viu isso no Congresso, tanto Cuba como Venezuela. Ele votou em 2017. Exatamente. Então, seria uma forma, digamos assim, de cobrar. Porque, por exemplo, Abreu e Lima, que é a refinaria lá em Pernambuco, que foi vendida como um grande projeto energético, né, de independência energética para a América do Sul, o Brasil tocou sozinho. A Venezuela de Chávez ainda entrou com a propaganda, capitalizou em cima dessa propaganda, mas o Brasil pagou sozinho, e essa conta, Eduardo, essa eu não acredito que vai ser paga em momento nenhum. O que o Lula hoje tentou ao lado do Maduro, eu diria para você que foi algo que beira um pouco ridículo, né? Porque é compreensível quando você tem a mudança de governo, você tem uma mudança também de orientação nas políticas. E a política externa, ela é uma política pública também. Então, vamos reorientar isso. E a propaganda diz o Brasil voltou, né? Voltou ao palco do mundo, da cena internacional. Só que até agora, a gente não viu ainda absolutamente nenhuma proposta concreta, objetiva, dessa nova política externa, né? Eu colocaria esse nova entre aspas, porque a gente não viu nenhum resultado. Com relação à guerra na Ucrânia, o presidente Lula antes, né, na campanha, falava aquela coisa de resolver numa mesa de bar e tal, mas ele já como presidente, e aí é diferente, né? Quando você é candidato, certas coisas até que são toleradas, né? Mas quando você já é um chefe de Estado, já entra numa outra liturgia, e aí nesse momento, uma das aberrações pronunciadas pelo presidente foi de que a Ucrânia deveria aceitar a cessão de parte do seu território como solução para o conflito. Seria a mesma coisa, Eduardo, por exemplo, que alguém invadisse a Amazônia brasileira, tomasse a Amazônia, e para resolver isso sem uma guerra, a gente simplesmente aceitasse. Eu acho que a sociedade... Teve uma autoridade ucraniana que ela chegou a fazer essa comparação, não sei se necessariamente foi o chanceler ucraniano, mas ele chegou a falar isso, né? Para os brasileiros entenderem o que o Lula estava falando. E o Lula ele chegou a se desculpar, falando que foi mal interpretado, enfim, que não estava comprando o discurso da Rússia, mas, né, para quem acompanha a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, semana passada, o deputado do PT de São Paulo, Arlindo Quinaglia, inclusive utilizando o tempo de liderança do PT, colocou ali o preto no branco, dizendo que é isso mesmo, a Ucrânia, ao avançar nas suas tratativas com a OTAN, deu margem para que a Rússia invadisse, porque a Rússia tinha falado nos anos 90 que a Ucrânia só entraria na OTAN sem Donbass e sem a Crimeia. Ou seja, Arlindo Quinaglia, do PT, praticamente falando ali pelo governo, dando, né, reforçando essa ideia de que a Ucrânia sim teria dado motivos para a Rússia invadir. Então não foi um equívoco do Lula. O Lula ele só falou que foi equivocado, poderia ter se expressado melhor, porque ele viu que pegou muito mal. Inclusive, quando ele foi a Portugal, na sequência, ele foi muito criticado, não só pelos portugueses do Partido Chega, liderados pelo deputado André Ventura, mas também pela comunidade ucraniana, que fez ali protestos bem fortes contra o Lula em Portugal, né, Regis? Exatamente, essa ambiguidade, né, Eduardo, das declarações do presidente da República, mostram que a gente não tem ainda, não é minha praia falar de economia, de outras coisas, mas
em geral, o governo ainda não se encontrou, né? Nós temos um presidente que já fez 7 viagens em 5 meses, né? Mas essa ambiguidade vai dominando. Eu acredito que o que o presidente hoje tentou com relação, ou tenta, né, com relação à presença do Maduro aqui em Brasília, é explicar o inexplicável. Por quê? Tudo bem, nós temos uma comunidade na Venezuela e essa comunidade ela precisa ter algum auxílio consular, por exemplo, brasileiros que residem na Venezuela ou que necessitam, né, de um consulado para legalizar documentos, etc. E tal. Você não necessita romper totalmente as relações com a Venezuela, e isso não chegou a ser feito. É bom que fique claro, Eduardo. Foi em 2016 que a Venezuela foi suspensa do Mercosul. E foi suspensa do Mercosul por ruptura da ordem democrática de acordo com o protocolo de Ushuaia, do qual o Brasil é parte. Então, o Lula esquece que essa coisa da narrativa, né, ser vítima da narrativa, a Venezuela pode conduzir outra narrativa, não é uma questão de narrativa, é uma questão de fato. E aí, o Brasil tem compromissos internacionais, o Brasil é parte da Carta da OEA, é um dos países fundadores da OEA, é um dos países fundadores da ONU, é um dos países que ratificaram o protocolo de Ushuaia, né? Portanto, o Brasil tem totais condições de cobrar o cumprimento das normas democráticas de respeito aos direitos humanos, etc., em toda a região. E aí chama mais atenção também o fato de que, nessa agenda do Lula com o Maduro, está se falando de negócio, está se falando de retomada de cooperação. Na semana passada, o Itamaraty mandou, curiosamente, o embaixador Rui, que foi o último embaixador do Brasil em Caracas, foi expulso pelo Maduro, considerado persona não grata pelo Maduro, e que agora dirige a Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Itamaraty, e que foi à Venezuela para tratar de cooperação com a Venezuela, né? É muito curioso que isso esteja acontecendo nesse ambiente que a gente está vivendo, em que o Brasil é cobrado, né? O Lula ele tenta se colocar como um mediador, mas o mediador ele vai ter que, em algum momento, tomar uma posição, né? Por exemplo, entre China e Estados Unidos, eu concordo. China e Estados Unidos é uma briga de cachorro grande em que você não deve se envolver, as questões ali elas estão muito distantes de nós, né? Mas quando você fala da Venezuela, você está falando, você recordou aqui há pouco a reunião última da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, eu lembro que no dia 17, quando o ministro da Defesa lá esteve, ele, ministro da Defesa deste governo, disse que diariamente 500 venezuelanos continuam cruzando a fronteira da Venezuela com o Brasil, ali em Pacaraima, indo para Boa Vista. Ou seja, esse assunto não entrou na agenda. A responsabilidade da Venezuela com essas pessoas, com essa situação, é algo que não está na agenda dos dois países, como não está o pagamento dessa dívida aí de mais de 1 bilhão da Venezuela com o Brasil. Poderiam aliviar o bolso aqui meu som está ok? Está ok. Poderiam aliviar o bolso do contribuinte brasileiro, né, cobrando essa dívida desses países caloteiros, mas, pelo visto, tudo indica de que eles vão continuar tentando subsidiar e financiar essas ditaduras. Só para lembrar, tem projeto de lei, a gente faz tentar entrar em pauta no Congresso Nacional para impedir que o Brasil envie, através dos seus bancos públicos, aí incluso o BNDES, empréstimos ao exterior em países que estejam inadimplentes com o Brasil. Quem sabe agora seja o momento para a gente botar uma força maior ainda no Colégio de Líderes e, pelo menos na Câmara, a gente consiga pautar e aprovar esse projeto. Mas, Jess, você estava falando na questão dos venezuelanos que fogem da Venezuela e cruzam o Brasil. E vale lembrar que cruzam muito mais para a Colômbia. Existe uma fronteira muito mais densa com a Colômbia, a proximidade da língua também, a mesma língua espanhol. Isso faz com que eles busquem mais pela Colômbia do que pelo Brasil. Mas a pergunta é: existe algum risco desses venezuelanos que estejam fugindo de uma perseguição política, porque o regime ele assassina os opositores, os dissidentes? Existe algum risco desses procurados pela polícia de Maduro, pela Guarda Nacional Bolivariana ou autoridades da narcoditadura de serem extraditados de volta para a Venezuela? Aqueles que estão no Brasil correm risco de deportação para a Venezuela? Você enxerga isso? Tem alguma notícia sobre isso?
Não, eu diria para você que não. A possibilidade de que isso aconteça é zero, né? Isso aí poderia acontecer, por exemplo, com aqueles que têm um papel de liderança política na Venezuela, como Antônio Ledesma, que já fugiu da Venezuela, né? Maria Tereza Belândria, que foi embaixadora de Guaidó e que reside no Brasil, tem residência no Brasil, vive legalmente aqui no Brasil, né? Essas pessoas, sim, mas o grosso dos venezuelanos que fogem da Venezuela são miseráveis mesmo, são pessoas que saem desesperadas porque na Venezuela já não tem mais a menor possibilidade de sobrevivência. Agora, o risco que existe, Eduardo, que eu vejo, e não é um risco para o Brasil, mas é um risco para a segurança regional, são aqueles que saem da Venezuela membros de organizações criminosas, como, por exemplo, o Trem de Aragua, que seria, para o brasileiro entender um pouco, seria uma espécie de PCC ou Comando Vermelho, né, na Venezuela. Esses caras, eles já existe registro de presença deles no norte do Brasil. Eu estive naquela região algumas vezes, né? Estive na fronteira com a Venezuela, ali em Santa Helena, várias vezes, e a gente tem depoimentos de pessoas que passam, né, que não passam pelos controles. Ali naquela região, o Exército montou, né, um centro da Operação Acolhida para pegar o venezuelano quando ele cruza a fronteira e já fazer o filtro ali, né? Mas a maioria deles usa o que eles chamam naquela região de cabriteiras, né, que são aquelas vias pelo meio da mata em que você passa sem nenhum controle, você não passa por Polícia Federal, você não passa por ninguém. Essas pessoas, muitas delas, criminosos fichados, criminosos perigosíssimos, né, são detectados depois em outros centros do Brasil, já dentro, no interior do Brasil, né? E aí você citou aí o caso da Colômbia, né? Hoje você tem um governo na Colômbia que é um governo completamente subalterno ao regime venezuelano. Então, ainda não dá para saber o que de fato vai acontecer com relação a esses venezuelanos que fogem, né, da fome, fogem do desemprego, da crise política. O que pode acontecer, por exemplo, no caso de um regime que é simpático ao outro, é o caso do Gustavo Petro na Colômbia, é ele simplesmente devolver, repatriar esses venezuelanos, né? Aqui no Brasil, sinceramente, eu não vejo essa possibilidade. Como você mesmo colocou, a preferência deles, até por conta do idioma, é por outros países da região. O Brasil acaba sendo muito mais um trânsito, né? Eles acabam entrando no Brasil, usam o Brasil como trânsito. Quem tem dinheiro vai de Boa Vista para Manaus e de ali toma um voo ou para os Estados Unidos ou para a Europa. A gente tem vários casos assim, e quem realmente não tem fica na dependência, por exemplo, da interiorização, que é um projeto que o Exército faz desde o início da Operação Acolhida, né, de levar esses venezuelanos para outros estados do Brasil, diminuir, né, como você falou agora no início aí, a pressão que essas pessoas exercem sobre o sistema público, por exemplo, de saúde, né? Você pegar lá para Caramba, Boa Vista, são cidades muito pequenas, com poucos recursos, e que não podem estar recebendo 500 pessoas todos os dias, como o número que foi colocado pelo próprio ministro da Defesa do atual governo. Perfeito. Eu vou colocar um vídeo aqui de uma das declarações do Lula ao lado do Maduro, que eu quero saber se existe agora eu queria falar um pouquinho dos riscos para o Brasil, de talvez eventual boicote, ou o que pode resultar numa compra, de uma briga com os Estados Unidos, porque o Lula voltou dos Estados Unidos após encontro com Joe Biden, recebeu um navio de guerra iraniano sancionado, agora recebe aviões que também são sancionados pelos Estados Unidos, e isso daí tem muita gente comentando que pode gerar problema para muitos brasileiros. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em um lugar que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da demografia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você.
É efetivamente inexplicável. Um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. 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 Na verdade, eu me confundi, não era esse vídeo, não. Mas já que a gente passou esse vídeo, eu ia perguntar o seguinte: os Estados Unidos é que está oferecendo 15 milhões de dólares como recompensa para a prisão aí do Maduro. Só que os Estados Unidos eles compram muito petróleo da Venezuela, não é certo? Por que os Estados Unidos não conseguem mais comprar esse petróleo da Arábia Saudita, que sempre foi um parceiro dos Estados Unidos? Na verdade, Eduardo, os Estados Unidos eles compram petróleo de todo mundo que eles podem, né? Eles hoje não compram praticamente do Irã, com os quais eles não têm nenhum tipo de relação. A Venezuela inclusive quando se fala, né, esses números que você colocou aí, da fome, da pobreza, vale lembrar que a Venezuela não é um país pobre, a Venezuela é um país extremamente rico, é tão rico quanto os países árabes que a gente vê aí, né, a suntuosidade que eles têm. A questão é que a Venezuela tem um regime já enraizado, que vem lá dos anos 90, de muita corrupção, um Estado totalitário, onde o chefe de Estado controla os demais poderes, ele controla o Conselho Nacional Eleitoral, ele controla o Poder Judiciário, ele controla as Forças Armadas, enfim. Então, esse quadro leva o país a ter esse tipo de situação que a gente vê hoje. Quando o Lula fala, né, da questão das sanções, é importante lembrar que essas sanções são aplicadas unilateralmente, né, os Estados Unidos, a União Europeia, em algum momento o Canadá, não são sanções aplicadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque a Rússia não permite, em grau até bastante elevado, a China também não permite, né, que sejam aprovadas sanções contra a Venezuela. E aí, esse é um ponto importante, Eduardo, por quê? Porque o Brasil só reconhece sanções aprovadas no Conselho de Segurança. Então, as sanções que são aprovadas pelo Conselho de Segurança, o Brasil se vê obrigado a internalizar no seu arcabouço jurídico, ou seja, o Brasil teria que aplicar essas sanções. A última vez que isso realmente aconteceu, efetivamente, foi na Guerra do Golfo, né, quando o Conselho de Segurança aprovou a invasão lá do Kuwait pelo Iraque, e o Brasil aprovou, e o Brasil, então, sancionou o Iraque também. Naquela época, o Brasil era um dos principais exportadores de armas, inclusive para o Iraque, e o Brasil teve que cessar isso. Outro ponto que é importante colocar aqui, a questão do que o presidente Lula falou, é curioso, né, a incoerência, né, como ela é colocada de forma tão contundente e ela é comprada ou é aceita de maneira tão passiva. O atual governo, nessa lógica de uma nova política externa e tudo, fala em reforço do multilateralismo, fala em reforço, por exemplo, do papel das Nações Unidas. O Maduro ele responde pelo crime de lesa pátria no Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário. A Comissão de Direitos Humanos da ONU, ainda quando era conduzida pela Michelle Bachelet, socialista chilena, apurou tudo aquilo que o Lula está colocando como narrativa, aquilo tudo ali foi apurado como fatos. Pessoas sendo torturadas, presas, sem direito à defesa, enfim, perseguição política, essa coisa toda. Isso não é teatro, isso não é retórica de esquerda contra direita contra esquerda. Isso são fatos e as Nações Unidas têm isso como fatos, né? Então, quando o presidente Lula fala o que ele falou hoje ao lado do Nicolás Maduro, ele está simplesmente sendo indiferente a todas essas questões, ele está sendo indiferente às próprias Nações Unidas, aos compromissos internacionais que o Brasil assumiu ao ratificar tratados como o Protocolo de Ushuaia, como a Carta da ONU, as convenções contra a corrupção, contra genocídio, etc., etc. Tudo isso está sendo jogado na lata do lixo por uma questão simplesmente ideológica, de um governo que estava completamente isolado no mundo todo, né, e que agora vê no Brasil uma tábua de salvação.
E aí vale também colocar, Eduardo, que na política internacional, eu cheguei a dizer uma vez que hipocrisia era uma coisa que tinha que merecer uma cadeira nos cursos de relações internacionais. Você tinha que ter uma cadeira, como você tem de, sei lá, de geopolítica da Ásia, uma cadeira só de hipocrisia, porque é impressionante como existe isso. Hoje, os Estados Unidos, que oferecem 15 milhões pela cabeça do Maduro, fazem negócios com a Venezuela. O Joe Biden faz negócio com a Venezuela. A Venezuela que persegue, que viola direitos humanos, que viola a democracia, que são elementos tão caros, né, para os Estados Unidos, que eles colocam de maneira tão contundente, aí, cobrando de todos os demais países, eleições transparentes e abertas, etc. Tudo isso está sendo tolerado por quê? Porque os Estados Unidos têm acesso ao petróleo da Venezuela, né? E aí, quer dizer, outra coisa, né, que até não foi na declaração do presidente, mas foi numa nota emitida hoje cedo, antes das 7 da manhã, pelo Itamaraty, de que os dois presidentes iriam conversar também sobre as eleições na Venezuela em 2024. Ora, não existe absolutamente nada a respeito de eleições na Venezuela em 2024. Absolutamente nada, nem sequer um mínimo indício de que nós teremos eleições na Venezuela, eleições gerais na Venezuela no ano que vem. E mais um detalhe, eu falei aqui, eles controlam, o Maduro controla o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral. E na Venezuela a gente tem algo muito parecido do que acontece no Irã, por exemplo, que não é simplesmente você preencher os requisitos e se apresentar como candidato, você tem que ser autorizado a ser candidato. Então ele foi mais esperto do que o Ortega, que na Nicarágua o Ortega prendeu 7, né, dos candidatos presidenciais de oposição. Na Venezuela ele é mais democrata, ele não precisa prender, ele só não deixa nem sair candidato. Olha como é que é bacana, Maduro. Maria Corina Machado, por exemplo, que esteve no Brasil em algumas oportunidades, eu lembro que em 2014 eu estive num projeto em que a trouxe aqui pela primeira vez, né, quando começou realmente a ganhar visibilidade internacional a crise venezuelana. Ela, na segunda vez que ela retornou do Brasil para a Venezuela, ela teve o passaporte dela cassado. Ela não pode sair da Venezuela. Ela não deixa de ser uma presa política. Ela não está numa prisão, né? Mas ela está impedida de sair do país. Ela não pode sair do país. E como ela, tem milhares de outros venezuelanos que também estão impossibilitados de sair do país. Aqueles que o regime entende vão criar problemas para eles. Quanto aos miseráveis que saem todos os dias, Eduardo, isso repete um pouco aquilo que a gente teve, a crise dos balseiros em Cuba, nos anos 80, quando Fidel Castro simplesmente, você quer sair, quer ir para os Estados Unidos, então pode ir, deixou ir todo mundo, abriu as prisões, os manicômios, os doentes terminais, tudo isso daí ele mandou para os Estados Unidos. Ou seja, vai lidar com isso você, alivia para mim aqui. Né? Então você vê que são 2 pesos e 2 medidas. Aqueles que eu tenho certeza que vão me gerar problemas, no caso do Maduro, a Maria Corina é uma delas, essa você caça o passaporte e não deixa sair. E não deixa ser candidata a nada, porque ela era deputada, ela teve o mandato dela cassado e ela não pôde se apresentar nas últimas eleições, mesmo sendo eleições totalmente controladas pelo regime. Eu sei que é uma situação diferente, mas me fez lembrar aqui do caso do Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, por exemplo, que são pessoas que tiveram os seus passaportes cancelados por ordem do Alexandre de Moraes. Bem, mas não é esse o assunto, né? Até porque aqui o Lula não comanda o TSE. Eu queria colocar aqui um vídeo do Lula falando sobre Estados Unidos, porque muita gente espera uma resposta dos americanos. Como eu falei aqui, uma sequência de atos hostis aos Estados Unidos, a recepção de navios de guerra iranianos, né? As falas falando sobre quebrar a hegemonia do dólar, começar a fazer comércio internacional usando o yuan, enfim. E mais essa agora aqui do Lula, vamos ouvir aqui o que o Lula falou hoje sobre os Estados Unidos. O Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra.
Bem, a gente já viu a alta autoridade americana criticando o Lula pelos posicionamentos dele com relação à guerra da Ucrânia, dizendo inclusive que Estados Unidos e União Europeia não estavam contribuindo para o fim da guerra, porque não falavam em paz, etc. Agora, mais essa fala. Você consegue enxergar, Resch, algum tipo de retaliação vindo por parte dos americanos? Ou isso é só discurso para fazer média com a comunidade internacional? Eu diria para você que isso daí é mais parte da retórica, né? O Lula tem muito essa coisa de falar, e se você for ver bem, a maioria das coisas que ele fala não foram nem pensadas e nem combinadas com ninguém, né? Ele falou de viagens que ele ia fazer que não estavam nem programadas ainda, gerando um mal-estar enorme ali para quem depois teve que consertar. Eu não, realmente eu não daria importância a isso, não daria a menor importância. Eu acho que a questão da Venezuela está muito dentro de um. Quando a gente fala de Estados Unidos, né? É a região, digamos, que os Estados Unidos têm a sua influência. A gente já tem uma Venezuela fortemente armada pela Rússia, né? Um país que tem uma dívida impagável com a China. A China não quer que as coisas terminem mal, porque eles querem receber o que eles deram para a Venezuela, né? Então, eu acho que o que o Lula está tentando colocar, e eu diria que está muito mal enjambrado isso, está mal feito, é tentando se colocar como aquele líder capaz de manter a estabilidade regional, capaz de conversar com todo mundo, capaz de manter o diálogo com todo mundo. Mas a gente vê, quando a gente toma o exemplo da guerra na Europa, né? Os europeus não gostam que a gente fale dessa forma, mas é uma guerra na Europa, né? Muito em função da falência das atuais lideranças que a gente tem na Europa. Eu acho que nunca a Europa teve líderes tão fracos, tão inexpressivos, né? Acho que a grande última líder de verdade que a Europa teve foi Angela Merkel, era a única que tinha o Putin, né? Olho no olho. Então ele tenta pegar uma carona nisso. Então, o que você percebe no presidente brasileiro? Falar de acordo com o interlocutor dele. Então, ele vai à China e ele fala mal dos Estados Unidos do lado do do Jinping, porque ele quer agradar o líder chinês. Hoje ele quis agradar o Maduro. Mas quando ele foi no salão oval da Casa Branca, ele desceu a ripa em outros e levantou a bola dos americanos. Um líder que faz esse tipo de coisa, ele gera, na verdade... Não é respeitado por ninguém. Exatamente, uma grande perda de credibilidade. Ou seja, as pessoas não são idiotas. Eu acho que o Lula tem que, em algum momento, alguém tem que chegar nele e dizer isso. Olha, desculpa, mas as pessoas não são mais idiotas, né? As pessoas percebem hoje as redes sociais, elas se informam de outras formas, etc. e tal. Elas não são tão estúpidas. Não tem como você querer agradar todo mundo. Tem como você manter um papel equilibrado e mesmo assim divergente e poder falar com todo mundo? Tem. Isso é possível. Quando você faz isso com seriedade. Quando você não faz isso para ganhar like na internet. Quando você não faz isso para, sei lá, rechear uma propaganda sua. Porque falta substância na política externa brasileira. Falta muita substância nessa política externa, certo? Recentemente, o presidente teve, né, um vídeo que foi amplamente divulgado no Brasil, em que ele estava lendo um documento, ou fingia estar lendo um documento, quando o presidente da Ucrânia entra no recinto onde vai acontecer a principal reunião do G7. Todo mundo se levanta, vai no cara e tal, e ele impassível, como se nada tivesse acontecido. Ora, se você é um líder de fato que quer mediar alguma coisa, a primeira coisa que você faz é levantar, chegar no cara e dizer, olha, eu penso isso. Tem como a gente conversar? Ele não. Ele na prática, quando o problema se apresenta, ele foge do problema. Porque a retórica é mais forte que a substância. Não tem substância hoje. Né? Isso é engraçado. A olho nu. Né? Um presidente que improvisa, né, o tempo todo. Vale dizer, por exemplo, aqui que quando ele foi nas prévias da viagem à China, o chinês não gosta de improviso. Né? Então, para não ter nenhum risco, de repente,
do Lula falar ao lado do líder chinês sobre Taiwan ou Hong Kong, ou sobre os uigures lá, etc. Então, tudo foi muito amarradinho, né? Ali a coisa ficou muito sob controle. Bom, a China é a China, né, Eduardo? Então, ali a coisa ficou bem controladinha. Mas fora dali, essa reunião do G7 foi uma tremenda perda de oportunidade, sabe? Se você tem ali um cara que realmente é sério, e realmente está imbuído daquele sentimento de, poxa, o Brasil é um país que tem peso, tem força política, tem musculatura para interferir, eu levanto e vou falar com o cara. E ele, aquele olhar de indiferença, de não estou sabendo o que está acontecendo, né, que a gente já conhece de muitos anos, né, eu não sabia, nunca sabia de nada, aquilo ali é a imagem que fica para o restante, sabe? Esse aí é o cara que está querendo ensinar como é que a gente deve fazer. Sim, sim. Parece aquele aluno querendo enrolar na prova, enfim, fugindo de mostrar o boletim para a mãe, né, que tirou nota baixa. Rez, para finalizar, agora sim eu vou colocar aqui na tela não, se bem que eu já coloquei a tela a fala do Lula sobre os Estados Unidos. Você acredita que essa no mínimo, indiferença, para não dizer que está pegando mal, mas essas questões do Lula, mais uma vez eu vou reforçar aqui, sobre a declaração sobre o dólar, o navio do Irã, agora recepcionar o Maduro, etc. Você acha que isso pode desgastar por tabela o Joe Biden, pode de alguma maneira, ainda que minimamente, afetar a eleição americana para 2024? Ou será que os americanos ainda entendem, e aí eu digo a administração Biden, eles ainda podem enxergar no Lula um aliado ou uma pessoa próxima, mais próxima de uma área de influência americana do que chinesa? Olha, eu te diria o seguinte, que a relação do Brasil com os Estados Unidos, que é uma relação que vai completar 200 anos no ano que vem, é uma relação que é marcada por muita oscilação, né? Muitos altos e baixos, né? Historicamente tem sido isso. Eu te diria com toda franqueza, eu não acredito que na Casa Branca exista plena confiança do governo dos Estados Unidos no Lula. O Lula está sendo visto como o chefe de governo do momento com o qual a gente tem que se relacionar. Os Estados Unidos eles têm, historicamente, a tradição de colocar os seus interesses acima de qualquer outra coisa, né? Então, se o Lula vai dar conta ou não vai dar conta, isso daí eu realmente não acho que dentro da Casa Branca exista essa confiança, né? Os Estados Unidos têm perdido muito em termos de influência na América Latina por culpa sua, não por culpa da China, porque eu vejo todo mundo falando da expansão da China na região, mas o que os Estados Unidos, na prática, Eduardo, têm oferecido e entregado àquele que é o seu quintal, né, como se diz, né, o pátio traseiro dos Estados Unidos? América Latina, a gente vê autoridades americanas que vêm para cá falar mal da China, mas o que os Estados Unidos oferece? Qual é a contrapartida que é dada na sua zona de influência? Por exemplo, em termos de cooperação com o crime organizado, que é o mal que atinge praticamente todos os países da América Latina, para pegar um problema só, que é comum a todos. Muito pouco, muito pouco. E essa visita do Maduro, eu não tenho dúvida nenhuma. No dia 23, do dia 23 ao dia 25, a general Laura Richardson, que é a chefe do Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, que é o comando que, digamos, tem a responsabilidade, do ponto de vista do Exército americano, pela América Latina, ela esteve no Brasil. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi conversado com ela sobre o risco do Maduro vir e ser preso aqui pelos Estados Unidos. Tudo isso foi muito amarradinho. Então, o atual governo dos Estados Unidos, ele é um dos governos mais fracos que eu tenho notícia, que eu já estudei. O Joe Biden é um presidente inepto, completamente incapaz. Eu acho que não vai ser o Lula que vai influenciar nas próximas eleições americanas, não vai ser a situação do México, não vai ser a recriação da Unasul, a CELAC. Não, o que vai determinar os Estados Unidos vai ser a sua situação interna, que já é muito ruim. E outra, o Biden, a gente viu isso também no G7, os Estados Unidos não são mais aquele país que determinam o que vai ser feito. Não tem mais aquele poder de persuasão junto aos seus aliados europeus, por exemplo. É um governo muito fraco, um governo muito hesitante,
eu diria até muito parecido com os atuais líderes europeus que a gente tem aí hoje, né? Se fala muito do ressurgimento dos nacionalismos na Europa, da extrema-direita, né? Você já viu que a esquerda nunca é extrema, né? Só a direita que é extrema. Mas ninguém para perguntar, Eduardo, ou para avaliar por que diabos isso está acontecendo. Por que está acontecendo? O que levou a que, por exemplo, uma Europa que tinha, né, um sentimento de união de fato, hoje está se fracionando? Porque aquilo que era o sentimento da União Europeia não foi entregue ao cidadão. O cidadão não se sente europeu. Ele se sente francês, ele se sente britânico, espanhol, italiano, alemão. Ele não se sente europeu. Porque foi prometido para ele algo que nunca foi entregue para ele que ele se sentisse um cidadão europeu. Então, isso é o que a gente tem hoje na agenda, né? Ou seja, vamos parar de botar a culpa naqueles outros. Os outros estão fazendo aquilo que dá para fazer com aquilo que a gente tem hoje. Quer dizer, o Lula ele tem que olhar muito mais para dentro do que para fora. O Brasil hoje está tendo problemas que a gente não tinha até recentemente. A economia está ruim, a taxa de desemprego está alta, não existe nenhum tipo de coordenação no Congresso, está meio que uma bagunça, né? O cara, em 5 meses, fez 7 viagens ao exterior, né? Semana passada até falaram, aproveita que o Lula está em visita ao Brasil, né? Então, vamos aproveitar isso daí para ver se ele faz alguma coisa aqui. E assim, para encerrar, eu acho que, de fato, a capacidade do Brasil hoje de influenciar alguma eleição, né, é muito pequena mesmo, né? Eu diria que até mesmo na Argentina, que está se fazendo um esforço, a gente está vendo aí, né? O ministro da Economia vai para fora, participa de eventos fora para defender a Argentina, agora o Banco do BRICS também, a Dilma, né, atuando lá dentro para ver o que os BRICS podem fazer para ajudar a Argentina, tudo isso com a conotação eleitoral, meramente eleitoral. E aí, qual é a resposta, Eduardo, que o governo argentino dá? Não tem dinheiro, está quebrado, inflação de mais de 100%, compra um avião novo. Não, é inacreditável, é inacreditável. Resch, vou te agradecer pela sua participação aqui, pela sua atenção, pelo seu tempo, pedindo para o pessoal segurar aí, porque eu vou bater um papo com vocês para encerrar, mas eu acho que foi muito interessante aqui, contribuiu para a gente conseguir ter mais bagagem para esses debates que estão por vir. Eu já vou anunciar para vocês aqui que a gente está trabalhando para ver o que pode ser feito, aí eu estou falando eu e a minha assessoria, questão de moção de repúdio, o que a gente pode apresentar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, pretendo falar com o presidente, o deputado Barbosa, para que a gente possa debater esse tema na CREDEM, ou então também até fazer alguma obstrução, mas enfim, não pode passar batido essa passagem de um narco-ditador pelo país. Eu acho que tem muita repercussão para dar ainda. Boa noite, Resch. Muito obrigado. Boa noite, um abraço a todos. Até a próxima. Deixa eu ver aqui. Remover a transmissão, saiu. Pronto. Pessoal, Marcelo Resch, quem tiver interesse, aqui embaixo estão as redes sociais dele, @Inforel, e no Instagram é o @_Inforel. Aconselho vocês a seguirem, sempre com notícias aí de geopolítica, a parte de relações exteriores e defesa também. Vou finalizar aqui, porque eu estou fazendo uma transmissão pelo StreamYard e eu estou vendo aqui que tinha um vídeo aqui do Jair Bolsonaro da eleição do ano passado, e eu queria que vocês olhassem, porque sempre vai parecer atual, lamentavelmente atual, tá? Eu vou assistir com vocês aqui, para já ficar o meu boa noite, agradecendo a presença de todos vocês, mais de 3.300 pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E se você não me segue, por favor, também me segue nas minhas outras redes. A gente fica feliz de ter esse contato próximo com vocês. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Eu tenho agora 2 minutos para as suas considerações finais. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando em média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina
antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também Petro na Colômbia. Medidas dele, liberação de drogas, liberação de presos. Para onde está a nossa Colômbia? O nosso prezado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras. Uma perseguição religiosa tem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz: não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a Internacional Socialista? É a união de tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria. Não dá para dizer que não teve o aviso, né? Que saudade. E lembrar ainda que o TSE, ele removeu, durante o período eleitoral, postagens que associavam Lula a Maduro e Lula a Ortega, o ditador da Nicarágua, né? Obrigado, TSE. Isso daí jamais será fake news, pode ter certeza. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.